Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia. É uma semana um pouco esquisita, né, cara, pra quem acompanha o Atlético, pra quem vive o Atlético, porque a gente tá falando de uma semana que a gente tem um jogo relativamente grande contra o São Paulo. Um confronto contra o São Paulo no mata-mata de Copa do Brasil nunca vai ser um jogo pequeno pro Atlético, por tudo que representa a história, assim, um jogo que já definiu uma Libertadores. O Atlético, ele, se tivesse melhor na tabela, eu acho que naturalmente levaria esse jogo de outra forma, só que a realidade é que o Atlético não pode dar devida importância para esse jogo contra o São Paulo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, assim. O jogo contra o São Paulo é um jogo que exigiria naturalmente muito do Atlético, e o Atlético ele precisa destinar todo esse esforço para um confronto ou para 19 confrontos ao longo da Série B. E eu confesso com vocês assim que eu gostaria muito de disputar esse jogo contra o São Paulo, esses 180 minutos contra o São Paulo, a Vera, porque mesmo o São Paulo melhorando com o Hernan Crespo, acho que era um confronto que se o Atlético ele mergulhasse de verdade, o Atlético ele poderia sonhar com algo a mais nesse confronto. Mas como não dá, naturalmente a gente volta a nossa cabeça para pensar nesse retorno de Campeonato Brasileiro da Série B, que é mais ou menos um Atlético numa ribanceira, né? O Atlético ele tá muito perto de cair e ver uma temporada ser desmoronada, basicamente. E o Atlético ele joga cada jogo nesse início de segundo turno e provavelmente até o final da competição para se salvar, para não deixar esse cenário desmoronar de vez, para manter o sonho do acesso vivo. E é um sonho do acesso que a gente ainda não sabe qual vai ser a pontuação que o Atlético vai precisar tirar do quarto colocado para pensar em estar na primeira divisão do ano que vem, mas vai ser um segundo turno muito difícil para o Atlético. Vai ser um segundo turno que cada ponto vai valer muito, que cada jogo vai valer muito. Então não dá para você desviar o foco. O foco do Atlético é o segundo turno da Série B. O foco do Atlético e o principal objetivo durante toda a temporada é subir, é o acesso, é estar na primeira divisão. Não tem mistério, gente. Não tem mistério, não tem o como e o porquê fugir disso. Beleza? E pensando nesse segundo turno, algo que me vem muito na cabeça, gente, é como o Atlético ele entra melhor do que ele entrou no primeiro turno. Parece bobeira, mas não é. Se a gente parar pra pensar, vamos lá. Hoje, a gente tem um goleiro mais confiável do que a gente tinha. Eu acho que a entrada do Santos no lugar do Mikael, ela vem se provando uma notícia relevante e uma boa notícia pro Atlético a cada jogo. Eu acho que o Santos traz mais segurança. Eu não que seja o auge técnico do Santos, mas é um goleiro que eu acho que em momentos decisivos, em momentos que o Atlético não pode falhar, o Santos vai estar ali passando um pouquinho mais de credibilidade pro setor. Aí a gente pode ter uma linha defensiva completamente diferente, né? O Cauã assumiu a lateral direita e o Esquivel assume a lateral esquerda. Se a gente for parar pra pensar, lá no começo do campeonato, era Ryan Palacios, Dudu e Fernando as alternativas que a gente tinha pelo lado. Então, assim, se a gente pode se apegar em alguns jogadores para pensar no acesso, a gente se apega muito no diferencial que Cauã e Esquivel podem ser. Em comparação até com times de Série A, porque a gente tá falando de laterais e é difícil você ter um time que confia de verdade nos seus laterais e acho que o Atlético ele pode ter esse sentimento. Dois laterais que de verdade acho que comprometem muito pouco e de uma presença ofensiva muito relevante. A gente fala de um Cauã que tem mais capacidade para atacar espaço, a gente fala de um Cauã que tem mais capacidade de chegar no fundo e a gente fala de um Esquivel extremamente técnico. E eu acho que o Atlético, se tem um diferencial nesse segundo turno, é a questão da capacidade técnica que essa equipe tem. Aí a gente vai pra zaga. O início do Aguirre tá animando muito o torcedor, né? Eu ainda tenho uma desconfiança de como vai ser o Aguirre em jogos que o Atlético vai ter que ser mais propositivo e ele vai ter que jogar em linha alta. Aí a gente vai entender se a gente vai continuar com três zagueiros, se a gente vai continuar com dois zagueiros.
Eu acho que o Léo tá garantido até o final da competição. E acho que se hoje eu tivesse para ter só um companheiro do Léo, esse companheiro seria o Juan Felipe Aguirre. O Beleza num contexto de 3 zagueiros. Então vamos ver se o Juan Felipe Aguirre consegue desempenhar mais que Abraão, consegue desempenhar mais que o Tobias. Eu não descartaria tão fácil o Beleza, não, cara. Sendo bem sincero com vocês. Aí a gente vai pro meio-campo. O meio-campo que aí a conversa ela começa a mudar um pouquinho. Porque é inacreditável o Atlético não ter apresentado pelo menos um volante até agora. A diretoria do Atlético, ela basicamente repete o mesmo erro da temporada passada ao não contratar um volante. Porque a exigência, ela é absurda. O Atlético, ele implora por um volante. O trabalho do Odair implora por um volante. E a impressão que se tem é que a diretoria não consegue solucionar essa questão. Entrou o Riquelme no último jogo, gente. Com todo respeito ao Riquelme. O Riquelme não pode ser a solução. É só um garoto. Então, assim, tanto como camisa 5, tanto como camisa 8, eu acho que são as peças que faltam pro Atlético. Eu acho que são as peças que esse time ele se desenha. Um time muito bom pro contexto que a gente tá na Série B, mas são peças centrais ali que eu acho que impedem esse time crescer, impedem esse time evoluir. Principalmente jogando dentro de casa. Principalmente tendo que propor jogo. Então, assim, a gente pode encontrar solução no Filipinho como 5, no João como 8, no Patrick como 8, no Raul como 5, pode. Mas a obrigação que o Atlético tinha é sim de apresentar pelo menos um volante pro trabalho do Odair. E na frente, gente, eu acho que cada vez a gente tem mais opções e tem mais boas soluções. A gente pode ter um quarteto ofensivo de Zapelli, Mendonça de um lado, Luiz Fernando de outro e Kevin Viveiros. É um quarteto ofensivo de muita qualidade. É um quarteto ofensivo de muitas soluções. De velocidade, de finalização, de capacidade criativa. E esse time, para jogar em transição, ele é quase que perfeito, assim. Que você tem a força do Luiz, você tem a força do Mendonça, você tem a força do Velasco. E paralelamente a isso, você tem um cara de muita capacidade de passe, que é o Zapelli. Um cara com muita capacidade de desequilíbrio através do passe. E cada vez a gente está vendo o número de assistências do Zapelli aumentar e sendo o jogador que menos precisa de tempo para criar uma chance na Série B. Então, assim, você ainda tem, por exemplo, opções no banco. Opção do Alan, opção do Renan, opção do Isaac, opção do Tevez, opção do Velasco. Que são outras alternativas ofensivas que você vai precisar em algum momento rodar o grupo e você tem possibilidade. Então, quando a gente faz esse desenho do time do Atlético pro segundo turno, quando a gente faz esse desenho de posição por posição, pra mim tá tudo bem. Faltam 2 peças. Faltam 2 jogadores. Faltam duas. Assim, se você quiser ser bondoso, uma peça só. Mas uma característica de ter um volante com capacidade de criação, distribuição de jogo. Ver o jogo um pouquinho além, ser um pouquinho mais criterioso pra fazer essa circulação de bola. Trazer companhia ali pro Zapelli. Pra ter esse meio campo mais técnico, pra ter esse meio campo mais desequilibrante. Então faltam 2 peças. Ou 2 peças. Só 2 peças. Que a diretoria do Atlético, que já cometeu alguns erros na temporada, e talvez o principal erro seja não ter proporcionado a essa peça desse volante mais técnico antes, que ela não repita esse erro ou não escalhe esse erro ao ponto de não apresentar em momento nenhum pra ninguém. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis.